Dios le bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas. Estamos mais uma vez aqui em Tucupita, del Tamacuro, Venezuela, para glorificar e exaltar al Senhor, porque Ele é digno de toda glória e de toda alabança. Nesta manhã gloriosa, antecipadamente, antes mesmo de orar, queremos felicitar a todas as madres em todo o mundo, minha madre, minha suegra, minha esposa, que também é madre, e todas aquelas madres aqui que compõem a igreja e compõem também o corpo de Cristo. Queremos desde acá orar e que o Senhor las bendiga poderosamente. Vamos orar para iniciar nosso serviço. Padre, em nome de Jesus, estamos em Tu presença, glorificamos e honramos a Su santo nome. Tu eres digno de toda glória, de toda alabança, de toda honra. Senhor, Te amamos e Te glorificamos. Não há outro como Tu, Senhor, digno de alabança, digno de glória, digno de honra. Queremos poner delante de Ti todas nossas cuitas, todas nossas necessidades, reconhecendo que em Ti, Senhor, há poder para resolver todos nossos problemas, em nome de Jesus. Amém. Vamos alabar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. É um singelo, um sencillo culto, pelo culto del alma que estamos apresentando a Jeová. Vamos adorar al Señor en esta mañana. Tu mujer, siempre tan fuerte y valiente es. Tu convicción no se cansa, nunca se rinde, porque eres hija de Dios, glorioso Rey, quien te formó. He visto cómo te esfuerzas por cada hijo tuyo. He visto cómo te desvelas peleando en oración. Yo sé que todas sus promesas se cumplirán en ti, en ti, en ti. No tengas miedo, yo he vencido, dice el Señor. En todo tiempo yo estaré, clama a mí, te oiré. No hay manera como devolver todo el trabajo y dolor. Si yo quisiera pagarte y todo devolver, se gastaría mi vivir. Mujer muy sabia, que su casa edificó, y a su familia la unió. Hoy te agradezco, me criaste con amor, siempre seré un reflejo de ti. Mujer muy sabia, que su casa edificó, y a su familia la unió. Hoy te agradezco, me criaste con amor, siempre seré un reflejo de ti. Madre, solo hay una sola. Madre, te canto a ti. Madre, humilde señora, mi corazón se alegra por ti. Madre, solo hay una sola. Madre, te canto a ti. Madre, humilde señora, mi corazón se alegra por ti.
corazón se alegra por ti. Había una señora que se gozaba mucho alabando al Señor. Era adoradora y motivaba al pueblo para que le alabara de corazón. Cantaba así, cantaba así, cantaba así de corazón. Cantaba, cantaba, cantaba así para el Señor. Cantaba así, cantaba así, cantaba así de corazón. Cantaba, cantaba, cantaba así para el Señor. Al Señor le gusta que su pueblo le canten con gozo sus alabanzas. Que suenen las palmas, 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 que suenen las palmas. No me importa el vestido y mucho menos me importa la edad. Mi Señor Jesucristo me dio ese gozo y a mí ninguno me lo viene a quitar. Que va. Cantaba así, cantaba así, cantaba así de corazón. Cantaba, cantaba, cantaba así para el Señor. Cantaba así, cantaba así de corazón. Cantaba, cantaba, cantaba así para el Señor. Al Señor le gusta que su pueblo le canten con gozo sus alabanzas. Que suenen las palmas, 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 que suenen las palmas. Que suenen las palmas, 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 que suenen las palmas. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo
Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba y que llevo dentro, confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Aleluya. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa,
Estamos aquí con nuestra forma autóctona de alabar al Señor, nuestra forma muy particular. En todos estos cultos aquí, alabamos al Señor con los más diversos ritmos: música llaneira, pop, guaracha, raspa rodilla, que es lo que estamos haciendo ahora, no es raspa canilla, es raspa rodilla. Alabamos al Señor aquí de las más diversas formas, porque Ele é digno de toda a glória. Mis hermanos e amigos, quero compartilhar com vocês nesta manhã maravilhosa um tema que se chama La Fé Perfeccionada. Quando a fé é já madura e chega a seu propósito, chega a seu ponto. Para isso quero respaldar-me na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em la carta do apóstolo Santiago, em el capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Hermanos míos, tener por sumo gozo quando halleis em diversas pruebas, sabendo que a prueba de vuestra fé produz paciência. Mas tenga a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos, cabales, sin que os falte coisa alguna. E em el capítulo 2, versículo 22, hablando del patriarca Abraham e aplicando a nossas vidas, a nosso entorno, a nossas situações e a nossa fé, diz a palavra de Deus em la mesma carta do apóstolo Santiago, capítulo 2, agora versículo 22, quando diz: não vês que a fé actuou juntamente com suas obras e que a fé se perfeccionou por las obras. Quando nós outros hablamos de uma fé perfeccionada, hablamos de uma fé que chega ao ponto donde ela é completa e não necessita mais de coisa alguma. Todos nós outros sonhamos e queremos, como cristianos e como hermanos, servidores de Cristo, ter essa fé completa, essa fé que não necessite mais nenhum recurso, nenhuma manipulação, que não haja nenhuma intervenção humana, ou que não haja que acrescentar absolutamente mais nada, porque ela já cumpre todo o propósito, já cumpre toda a cabalidade. Quando hablamos de uma fé perfeccionada, estamos falando de essa fé em Cristo, que nos leva a possuir a promessa do Senhor de modo completo. Mis hermanos, muito se pode falar sobre a fé, porque a igreja de Cristo já sempre foi roubada em la fé. E como o próprio apóstolo Pablo dijo, muitos naufragaram em la fé, muitos abandonaram a fé. E alguém poderia dizer: não era uma fé genuína. Se era. E quando falamos de fé, nós outros sabemos que há a fé salvífica, que é aquela fé quando nós outros creemos em el Senhor e somos salvados, e agora somos bautizados por el Espírito em el cuerpo de Cristo. Também podemos falar da fé como dom operacional do Espírito Santo, ou el dom de fé para operar maravilhas. Também podemos falar da fé como el fruto do Espírito, ou a fidelidade para viver essa fé que é a que importa, que é a que salva. Pero há transitar de la fé em nossas vidas. A Bíblia diz que o autor e consumador de nossa fé é o Senhor Jesucristo. Ele é conhecido na Bíblia não somente como o autor, el que tem a fé perfeita, el que pode sintetizar a perfeição de la fé e consumá-la de modo poderoso. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Por isso a Bíblia diz que nadie deve presumir uma fé que não tem, ou presumir milagre que não ha vivido. Que nadie deve actuar por encima de la medida de la fé, porque después de la medida de la fé é presunção, não é poder, não é milagre, não é actuação de Deus. Agora, quando hablamos de uma fé perfeccionada, segundo a palavra do Senhor, vemos que há transitar de la fé em nossas vidas. E segundo Romanos e Efésios, quando Pablo escreveu essas cartas, ele mesmo disse que a fé é o meio para entrarmos em la própria graça de Deus,
Deus ha dado de su gracia, pero para entrar en esa gracia necesitamos apropiarnos por la fe. También la Biblia dice que dentro del transitar de la fe en nuestras vidas, que el justo por su fe vivirá. Y que la responsabilidad de creer es nuestra, como aquel hombre cuando llegó para el Señor y dijo: Señor, yo tengo un hijo que él es lunático, él se lanza en el fuego, luego se lanza en el agua, él está horriblemente endemoniado. Si tú puedes, Señor, libéralo. Y el Señor dijo: si yo puedo, si tú puedes creer. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de creer es nuestra. Y es necesario hacer esa fe crecer, batallar por ella, llevar esa fe a la unidad. Essa fé necessita ser suplementada. A Bíblia diz que devemos añadir a nossa fé a virtude, añadir a virtude domínio próprio, perseverança. E o apóstolo Pedro dá uma lista de los suplementos que deve levar nossa fé para que ela possa chegar a ser consumada, a ser completada, a ser essa fé que o apóstolo Santiago disse aqui, que não lhe falte coisa alguna. E nossa fé tem um fim máximo. Qual é o fim máximo de nossa fé? A finalidade máxima de nossa fé. Como disse o apóstolo Pedro, em el capítulo 1, versículo 9, que ele disse que obteniendo el fin de vuestra fé, que é a salvação de vuestras almas. Para isso, Deus ha puesto essa medida de fé. E há fines, esse é o fim máximo, o fim general, a salvação de nossas almas. Pero nós necessitamos fé, porque todo lo que não provém de fé é pecado. E essa fé necessita ser perfeccionada. E à medida que nós caminhamos em la Bíblia, lejos de agotar o assunto, nós vemos que Deus tem um plano maravilhoso para perfeccionar nossa fé. Deus tem algo poderoso e ha provisto claves, ferramentas, factores para que nossa fé seja perfeccionada, como foi perfeccionada a fé de Abraão. E qual é o processo de perfeição, de perfeccionamento, ou de Deus perfeccionar nossa fé para que ela alcance um fim, para que ela seja chamada na Bíblia uma fé perfeita, para que podamos alcançar a promessa de Abraão, quando disse a Bíblia que ele, por las obras, foi que sua fé foi perfeccionada. Ele actuou e sua fé chegou à perfeição. Nós reconhecemos, irmãos, que muitas vezes temos uma fé muito pequena, muito débil, e que se pudiéramos fazer todo por la fé, sem necessidade de nenhum outro instrumento, nem consciente, nem subconsciente, tampouco inconsciente, se nós pudiéramos, sem nenhuma estratégia del ser, sem nenhuma estratégia de nossas histórias e de nossos traumas, simplesmente viver e actuar por la fé, como a Bíblia lo determina, que o justo vivirá por la fé. Vamos ver aqui rapidito com os hermanos algumas coisas que é nossa parte em el perfeccionamento, em la perfeição de nossa fé. Primeiro, eu digo segundo a Bíblia, que para perfeccionar tu fé, tu tienes que aprender a tratá-la como uma semilla. Por isso que os apóstolos, quando o Senhor le está hablando de perdão, le está hablando de relações interpersonales, eles chegam a uma única conclusão e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor les ensina que a forma de aumentar, de perfeccionar sua fé, é tratar a fé como uma semilla. A tal ponto que o Senhor les diz: se tiveres fé como um grano de mostaza, Ele está dizendo aí que a fé deve ser tratada semejante a uma semilla, que deve ser regada, deve ser sembrada, deve ser regada, deve ser cuidada, deve ser amparada por la promessa, deve se dar a essa fé o trato que essa fé merece. Por exemplo, se eu tenho uma semilla, eu tenho duas opções: comerla ou sembrá-la. Quando se trata de fé, eu tenho que tratar minha fé como uma semilla. Eu tenho que aprender a sembrá-la, aprender a ponerla
para dar su determinado fruto. Muitas vezes queremos usar nossa fé só como um mecanismo, como um meio de usar a Deus, de conseguir determinadas bendições ou determinadas coisas. Usamos nossa fé solamente tendo em ella uma consideração que ella não merece ter, porque não temos fé em la fé. Cristo é o autor e consumador de nossa fé. Não podemos tratar nossa fé como uma coisa, como um meio, como uma adivinança, como um marketing. Não podemos tratar nossa fé como algo que vamos usá-la para mercadeo. A mim me custa muito dar testemunhos sobre questões financeiras que Deus prover em minha vida, porque a fé para mim ela vai mais allá. Também entra essa parte, pero ela vai mais allá. Segundo, devemos recitar a fé que temos. Não há nenhuma dúvida, meus irmãos, que a Bíblia diz que a fé actuou juntamente com suas obras e que a fé se perfeccionou por las obras. Se Abraão, que é o padre de la fé, que praticamente não realizou nenhum milagre, Pedro, Pablo, Juan, todos os apóstolos de Cristo e muitos irmãos aqui em Tucupita foram usados por Deus para fazer muito mais milagre que Abraão. Sin embargo, Abraão é conhecido como o padre de la fé e nós outros só estamos em la promessa de que a promessa de Abraão chegara a los gentiles, que somos nós outros. Então, primeiro, trata tu fé como semilla. Segundo, exercita tu fé. ¿Por quê? Porque as obras, a prática do exercício da fé, é que vai ser essa fé ser perfeccionada. A fé, ela não é passiva, ela é ativa, ela é dinâmica, ela necessita ser dinamizada. Exemplo, irmãos, o apóstolo Pedro, ele não tinha toda a fé. Ele não tinha toda a fé. O sua fé todavia não havia chegado onde teria que chegar. Pero há um momento na vida de Pedro que ele disse: Senhor, se eres tu, manda que eu vá e camine sobre as águas. E Pedro foi. É bem verdade, irmãos, que Pedro, sendo um grande nadador, se assustou e, tendo medo, que é o contrário da fé, não seguiu caminhando. Pero também é verdade, irmão, que Pedro não regressou para o barco nadando. Pedro não se ahogou e que Pedro tampouco se hundiu. A fé de Pedro de repente não foi completa para que diera uma volta grande e caminhar alrededor do barco, fora e viniera, pero não regressou nadando para o barco. Regressou agarrado com o Senhor. É decir, ele não tinha toda a medida de fé, pero sua fé foi perfeccionada. Outro exemplo na Bíblia é Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônios, nomes persas, babilônios, sim, que se dieron a aqueles jovens que foram levados cautivos em la época do profeta Daniel. E se le exigiu postrar-se delante de uma grande estátua. E em essa exigência eles se negaram. E eles disseram, fizeram uma declaração de fé muito importante: o Senhor pode livrar-nos, ó Rei, pero se não, igualito nos serviremos a los ídolos de Babilônia. Eles não tinham toda a fé, pero usaram a fé que tinham e chegaram a perfeccionar sua fé a tal ponto de serem lançados em el horno de fogo ardiente, calentados 7 vezes mais. El horno tinha o botão, el 7 era o último, e lo calentaram em el 7, derretia a qualquer pessoa que se acercara ao horno, e caminaram allá e vieram um quarto homem. ¿Por quê? Porque sua fé, eles não tinham toda a fé, pero sua fé foi perfeccionada para aquele fim, e Deus foi glorificado aqui. Então, terceiro, que as pruebas a las quais somos levados muitas vezes por Deus é outra forma maravilhosa del Senhor perfeccionar nossa fé. A gente está perguntando onde está Deus, conforme foi a mensagem predicado aqui na semana passada. Onde está Deus quando a humanidade sofre? Uma das formas, das leis que Deus estabeleceu
para que nuestra fe sea perfeccionada y sea aumentada, es la fe. Sin pasar por ese estágio, sin pasar por essas pruebas, nuestra fe será una fe débil, una fe infantil, una fe que não dependerá de Deus e dependerá mais de lo que vemos. En la primera carta de Pedro, ele explica muy bien que para que sometida a prueba vuestra fé mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que nosotros, nuestra fe, para que ella sea perfeccionada, para que ella sea aumentada, ella tiene que ser probada. Es una ecuación muy sencilla. Quem está orando pedindo a Deus, Senhor, eu quero uma fé perfeccionada, uma das formas que Deus vai usar para que tu fé seja perfeccionada é Ele portar-se em las pruebas, em las aflicções. Não há forma de que sua fé seja refinada se não passa por el fuego de la prueba. Quando nós leemos o texto da Bíblia, nós vemos que o Senhor foi quem mandou os discípulos para o mar. E em el mar foi que eles sofreram essa grande prova, donde vino a tempestade. Pero quem mandou eles realmente que fuera al mar adelante foi o próprio Cristo. Não foi outro que mandou, que tuvo a iniciativa de mandar os discípulos para o mar. Pero hermano, sem querer ser muito pragmático, nós vemos que o apóstolo Pablo, depois de que foi perseguido, foi apedreado, sofreu azotes e foi deixado quase como muerto em Listra. A Bíblia diz que ele regressou, confirmando os ânimos de los discípulos, exortando-lhes a que permanecessem em la fé e dizendo-lhe: é necessário que através de muitas tribulações entremos em el reino de Deus. Era a enseñanza do apóstolo Pablo. Sem las pruebas, vuestra fé não será perfeccionada. Vuestra fé será uma fé débil, uma fé faltante. Sabe outra coisa? Como quarto ponto, que também sirve e usa Deus para perfeccionar nossa fé, outro fator de perfeição para nossa fé, o cuidado ministerial, o cuidado pastoral, o cuidado de discipulador. O apóstolo Pablo, ele tinha todo o cuidado de visitar e de confirmar a fé de los nuevos creyentes e de los nuevos obreiros, porque ele sabia que sem esse cuidado, e ele em el capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse que enviamos a Timoteo como nosso irmão servidor e colaborador nosso em el Evangelho de Cristo, para confirmá-los e exortá-los respeito a vuestra fé. É decir, hemos enviado a outros e hemos enviado missioneiros, mandado hermanos, mandado dirigentes, hemos enviado discipuladores para que a fé de los discípulos seja perfeccionada e confirmada. Eu amo o versículo 10 da primeira de Tessalonicenses capítulo 3, que diz assim: orando de noite e de dia com grande insistência, para que veamos vuestro rostro e completemos lo que falte a vuestra fé. Es decir, el apóstolo Pablo creía por el poder del Espíritu Santo y dejó registrado en la Biblia que a nosotros, misioneros, pastores, líderes, tenemos esse dom, essa graça de Deus de ser discipuladores e de hacer discípulos e poder complementar através da enseñanza, através do testemunho, através da vida, através do tempo que gastamos uns com outros, que é muito precioso, podemos perfeccionar a fé ou algum ponto de debilidade da fé do discípulo. O quinto e último ponto, há muitos outros, é que a perseverança leva a fé ao ponto completo. Como diz o texto que nós leímos, Santiago, quando ele disse que sabendo que a prova de vuestra fé, ela produz perseverança. E essa fé pode estar lista para o sobrenatural, lista para alcançar coisas que nós tanto sonhamos e tanto desejamos, mas sempre nos falta a fé para tal coisa. E com essa fé faltante,
nós outros nunca conseguimos essa bendição, falando bem sencillo, em el área requerida. Muitas vezes requeremos uma determinada fé para ser sanados, uma fé para prosperar, uma fé para ver a gente de nossa família receber a Cristo, pero temos uma fé faltante. Ha faltado a fé em essa área, ha faltado a fé em esse ponto de quiebre, e necessitamos que nossa fé seja perfeccionada. E uma vez que essa fé seja completa, seja perfeccionada, a Bíblia diz que já não faltará nada, já não haverá problema de fé em essa área requerida. ¿Por quê? Porque a perseverança chama a promessa al campo de lo inmediato. A perseverança, ela perfecciona a fé. E a promessa que pareciera ser tardia, a promessa que pareciera estar demorando muito, a perseverança é o poder que lo chama al campo de lo inmediato. Mis hermanos, eu raras vezes dou testemunhos personais, mas eu quero aproveitar aqui para contar uma coisa rápida que passou em minha vida, onde minha fé foi perfeccionada. Eu tinha um grande problema com finanças. Eu tinha um grande problema com finanças, terrível, terrível. Eu murmurava muito facilmente por problema financeiro. E isso em minha vida me afetava muito. Eu recordo que uma vez, estando eu em Barquisimeto, estado Lara, allí era meia-noite, nós agarrávamos 2 buses para atender a la igreja do pastor Lira, José dos Santos Lira, estava viajando na igreja da missão de Mossoró, Rio Grande do Norte, e eu recordo que estávamos nós outros aí em um ponto peligrosíssimo em Barquisimeto, minha esposa Helena, a pastora, a missioneira Lidinalva e eu. E nós outros estávamos ali, eu estava ali murmurando porque começou a chover, a ser frio em Barquisimeto, era meia-noite, uma gente punhaleando e agredindo-se uns aos outros, e nós outros aí debaixo desse elevado esperando um bus. Já era a meia-noite, bus que nunca venia. E eu me puse muito a murmurar, eu tinha uma guitarra. E estando em aquele lugar, ansioso, murmurando, para um carro, se para um carro delante de nós outros, com um homem que parecia que estava saindo de uma pirâmide de Egito. O homem todo vendado, herido, manejando o carro hidromático com muita dificuldade. E aquele homem chega para o carro onde estamos. Eu me agacho à porta do carro e le pergunto a esse senhor: quanto custa de aqui a Los Álamos? E o senhor disse: monta-te. Eu digo: não, pero quanto custa? Porque o dinheiro não dava para pagar o bus de broma. E ele disse: monta-te. E eu lhe digo: pero quanto custa? E ele disse: mira, eu sofri um acidente hoje na manhã, choquei um carro, estava no hospital, passei todo o dia escutando uma voz que descia dentro de minha cabeça. Veio ao Patepalo, e chegando allá ao Patepalo, você busca um servo meu que vai estar allá esperando-te, llévalo onde ele queira ir, pero não olvídese de dizer a ele que os hijos de Deus não andam orando por dinheiro, não andam orando miséria, não andam orando por esse tipo de coisa. Hermano, me deu tanta pena quando o homem me dijo isso. O homem nos levou e regressou todo malherido, com um vendaje. Eu não podia nem mirar a cara de minha esposa, não podia mirar a cara de nadie, chorando. Aquele dia, minha fé foi perfeccionada com relação a esse tipo de ansiedade. A partir daquele dia, passei a ter uma fé completa para lidar com essas questões financeiras. Recuerdo também algo que passou comigo, que eu sempre tive problema com carro. Parecia que el Ivando não nasceu para ter carro, era incompatível. Parece que o objeto carro e el Ivando, o carro que tive foi um problema. Juridicamente me enredou, lo roubaram, e sempre foi um problema. Um dia uma irmã pide para guardar um carro aqui na igreja e disse: pastor, se você lo necessita desse carro, alguma coisa, alguma emergência na noite, salga em ele.
Houve uma emergência com um irmão e eu saí. Quando saí em esse carro, em essa noite eu estava orando e pedindo a Deus um carro, mas eu sempre tinha problema com carro. Fui a Brasil, consegui parte do dinheiro para um carro, foi gastado. Quando falava de carro, minha fé era afetada, era faltante. Minha fé era uma fé que, quando se tocava o assunto do carro, nunca funcionava a minha fé. E recuerdo, meus irmãos, que essa noite vi um carro desastrado. Partiu esse carro dessa irmã em dois com nós outros adentro. E eu que não tinha nenhum carro, e problema de fé por um carro, amanheci com 2 carros para pagar. Chamei para meu pastor, e meu pastor disse: não, o Senhor proverá. Isso um determinado viagem. E sendo um determinado viagem, uma pessoa me fiou um carro. E desse carro que foi fiado, a pessoa disse depois que era uma broma. Minha fé foi perfeccionada com relação a carro e nunca mais eu sofri ansiedade com relação a carro. Sempre Deus abriu na porta, proveiu um carro. Por quê? Porque quando nossa fé, estou contando aqui 2 áreas, uma área financeira e uma área de um carro. Alguém podia dizer: pastor, meu problema de fé é com minha saúde, meu problema de fé é com minha família, meu problema de fé é com minhas finanças, meu problema de fé é com meu caráter, são com meus traumas, são com as coisas que não pode explicar. Meu problema de fé é com os demônios, é com a hechiceria. Meu problema de fé é com a política. O Senhor quer perfeccionar sua fé. O Senhor quer que sua fé seja perfeccionada. ¿Para quê? Para que não te falte coisa alguma. Não é que tu vais andar por la vida aí esculpindo milagros, sino que em essa área requerida, onde has tenido uma fé débil, em essa área requerida, onde has tenido uma fé faltante, em essa área requerida, onde tu fé ha falhado constantemente, o Senhor quer perfeccionar. Recordando, como hago então? Haga essas 5 coisas sencillitas. Trata tu fé como semilla, exercita tu fé. Pastor, minha fé é muito pequena, exercita-la. Passe por la prueba alabando al Senhor, sabendo que as pruebas servem para perfeccionar a fé. Reciba o discipulado e o cuidado pastoral e persevere para que tu fé chegue a um ponto completo. Assim vamos poder ler esse versículo sabendo que a prova de vossa fé produz perseverança. Mas tenha a perseverança sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que lhes falte coisa alguma. Sem que para essa fé, para alcançar essa bendição, não haja falta de absolutamente nada. Quero orar contigo, meu amigo. Quero orar contigo, hermano, hermana. Quero orar por los hermanos que estão fora do país. Saludo. Ayer estive falando com uma hermana que está em Colômbia, que é hija dessa igreja e está pastoreando allá em Colômbia. Deus la bendiga. Seu esposo, que é pastor. Quero orar por los hermanos que estão em Trinidad. Alguns allá varados, allá sem poder regressar. Quero orar por los hermanos que estão allá nos Estados Unidos, sendo muito bendecidos. Portas sendo abertas, o Senhor traindo milagres imensos. Quero orar por los hermanos que estão em Los Caños, que não têm acesso às redes sociais, não têm acesso a esse mensagem, porque não têm teléfono, não têm rede social, só têm acesso à rádio, de mês em mês, de vez em quando. Pero quero orar por eles, eu sei que essa oração é poderosa e vai chegar allá. Quero orar por los débiles em la fé. Quero orar por los que contribuem para essa obra, para los que anunciam esse evangelho poderoso de Cristo, para que nossa fé chegue a la perfeição e seja completada. Padre, em nome de Jesus, oramos nesse momento e glorificamos a tu nome. Senhor, aumenta-nos a fé, perfecciona nossa fé, Senhor, que nós outros podamos pôr em prática essas ferramentas e praticando-las, Senhor, em espírito e em verdade, como nossa adoração, podamos, Senhor, ver tu glória ocorrendo em meio da igreja, em meio de tu povo. Glorifica tu nome, Senhor. Sabemos que toda esta prova que o mundo todo está passando vai perfeccionar a fé de muitos hermanos,
para uma fé completa e poderosa, para uma fé, Senhor, em coisas grandes e maravilhosas, em cada área requerida. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos seguir adorando e alabando ao Senhor em esta manhã, e logo em seguida já estará finalizado nosso serviço. Deus lhe bendiga, meus irmãos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre